Olá, muito boa tarde. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 2 minutos. Está no ar mais um Rede Notícia nesta quarta-feira, 9 de julho de 2025. Em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na América FM na sintonia de 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Muito prazer, eu sou o André Santos. Muito boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você acompanha o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo conosco. E nós queremos você também lá nas nossas redes sociais. Segue a gente. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal exclusivo. Já deixa anotado aí, é o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5 mil inscritos. E também faço o convite para você seguir a gente lá no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, também através do YouTube ao vivo. É só acessar o nosso canal da TV Horizonte, tvhorizonte.oficial. Ainda hoje no Rede Notícia, a gente vai ter uma entrevista com o vereador de Belo Horizonte, Pedro Rousseff, e eu já conto com a sua presença. Vamos começar o programa de hoje falando sobre um assunto que preocupa muito, e a gente espera uma mobilização de quem tem a caneta na mão para resolver, para que evite o acontecimento, a instalação de mais uma greve, desta vez no Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, aqui em Minas Gerais. Esse movimento grevista ainda segue indefinido e aguarda uma assembleia da categoria para começar oficialmente. O risco de paralisação total dos serviços do SAMU preocupa os 10 consórcios responsáveis pelo atendimento em 800 municípios mineiros. É bom a gente lembrar que 93,7%, do território estadual são cobertos pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. Os consórcios alertam para a possibilidade de colapso no atendimento de urgência em Minas Gerais, caso o governo federal ou estadual não abra negociação imediata sobre o financiamento do serviço. O principal ponto de tensão é o rombo estimado de 56 milhões e 800 mil reais no custeio do SAMU para 2025. O financiamento do serviço é dividido entre União, estados e municípios, mas os consórcios, eles denunciam que o governo federal tem repassado apenas 40,21% do total, abaixo dos 50% previstos. Os estados devem contribuir com no mínimo 25% e os municípios com no máximo 25%. Além da questão orçamentária, cerca de 2 mil condutores socorristas reivindicam reajuste salarial e mais direitos trabalhistas também. Para se ter uma noção, quem está nos assistindo pela TV Horizonte e nos ouvindo no som da América FM e da Cultura M, esses condutores socorristas hoje recebem, em média, R$ 1.700 mensais. Para uma jornada de 12 horas, 12 por 36, né? Ficam 12 trabalhando, tem 36 de descanso. Um serviço essencial, né, para a população. Essencial, eles são extremamente treinados, eles também são, como mesmo o próprio cargo fala, eles são condutores socorristas, eles participam do atendimento médico. E R$ 1.700 brutos, com os descontos, gente, dá menos que um salário mínimo, é muito pouco. Cá entre nós, vamos esperar. Por isso, às vezes, a sobrecarga, né? Às vezes trabalham em 2, 3 empregos, né? Para tentar ali. E aí, imagina, né? É, verdade. E um trabalho sobre tensão, né? Muito Janaína? Muito mesmo. Infelizmente, vamos ver o que vai acontecer. O fato é que a gente já tem informações de que a categoria das enfermeiras e dos enfermeiros já se posicionou favorável à instalação de uma greve e a gente ainda está esperando que aconteça uma negociação para evitar o pior, porque aí teria, pelo menos, a manutenção do serviço de emergência, como determina a Constituição Federal, 40% desse serviço, mas 60% vão ficar parados, vai dar muito problema. Olha só, durante uma visita às obras de construção da Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço para atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade social e também vítimas de violência, aqui em Belo Horizonte, o prefeito da capital mineira, Álvaro Damião, do União Brasil, comentou o cancelamento da etapa mineira da Stock Car Brasil. Vamos chamar o Raul Mariano, que está na redação da Rede Catedral, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Ô, Raul, a gente viu
Universidade Federal de Minas Gerais, várias entidades, né, da sociedade civil organizada, deputada federal, como, por exemplo, a Duda Salabert, se posicionando contra, né, o próprio Ministério Público Federal, que se posicionou contra a realização da etapa, mas o prefeito está do outro lado, defendendo que a Stock Car deveria continuar, inclusive na região do Mineirão, né, Raul? Boa tarde. Exatamente, André. Boa tarde, Janaína. O prefeito Álvaro Damião, hoje pela manhã, se posicionou de maneira favorável à manutenção do Stock Car em Belo Horizonte. O prefeito citou a questão da segurança jurídica que os organizadores buscam para que o evento aconteça. Vale lembrar que o Stock Car chegou em Belo Horizonte no ano passado e foi um alvo de muitas polêmicas, de disputas entre a Universidade Federal de Minas Gerais, principalmente, e os organizadores, e foi um debate que dividiu a sociedade belo-horizontina. No fim das contas, mais de 60 mil árvores precisaram ser derrubadas para poder adaptar o local à realização do evento, e o evento acabou acontecendo na sua primeira edição e a segunda acabou sendo transferida para o Paraná. Hoje o prefeito comentou sobre a questão. Vamos ouvir o que falou o prefeito Álvaro Damião. A gente não falou sobre isso ainda, eu não falo pela prefeitura, eu falo como Álvaro Damião. Eu digo para vocês que eu gostei muito do evento ano passado, que eu vi um evento maravilhoso em Belo Horizonte, que não teve nenhum problema, né? A cidade de Belo Horizonte não tem que dizer que o evento não poderia estar aqui. Eu gostei muito do evento, fico triste pelo fato do evento não acontecer, ou se vai acontecer ser adiado esse ano. É esperar que os organizadores, junto com a justiça, que eles tenham a segurança jurídica que eles tanto querem para poder fazer o evento. Não dá também para você fazer, não é esse evento, qualquer tipo de evento. Não dá para você fazer o evento sem saber se você pode ou não pode vender o ingresso, entendeu? Faltando meses, faltando dias por evento. Não é para esse evento, qualquer evento você tem que ter a segurança jurídica e parece que é isso que está faltando. E só uma pequena correção, André, o número de árvores cortadas foram cerca de 1.500 e essa declaração do prefeito foi dada ontem. E agora o que se espera é uma definição sobre se a Stock Car vai de fato ser realizada em Belo Horizonte no ano que vem ou se nunca mais o evento vai acontecer na cidade. Isso ainda é uma incógnita e há pessoas desejando que o evento seja realizado, como é o caso do prefeito, e há também, como a deputada Duda Salabert, pessoas que defendem que Belo Horizonte não deve sediar esse tipo de evento. André? Eu acho que a grande pergunta e a grande questão que fica não é sediar ou não sediar a Stock Car, é sediar a Stock Car no entorno da Pampulha, no entorno do Mineirão. Né? Acho que essa que é a grande questão. Se fosse encontrado um outro local que tivesse um impacto ambiental menor, eu acho que Belo Horizonte poderia receber uma etapa da Stock Car, que é um evento extremamente importante, é o maior evento de automobilismo da América Latina, um dos maiores do mundo, que trouxe muito dinheiro para a cidade, mas que o local mas trouxe o dinheiro ruim. Mas com esse cancelamento, igual tem a possibilidade de não ocorrer mais, vai ficar o prejuízo. Vai ficar o prejuízo, com certeza. E para quem que vai chegar essa conta? Para nós. O que eu defendo é o seguinte, a Stock Car deveria ter sido colocada em outro local, não ali. Sim. A questão que levou a esse cancelamento é o local onde foi escolhido para se construir o autódromo. Né, o autódromo de rua, o circuito de rua. Circuito de rua, aliás, o traçado extremamente criticado pelos pilotos. Foi os próprios pilotos criticados. Porque ele é muito estreito, tem poucos pontos de ultrapassagem, tem longas retas, e aí, para evitar qualquer tipo de problema de acidentes, tiveram que criar gincanes artificiais e houve acidentes durante os treinos, pouca aderência, muita ondulação na pista, então todos esses problemas foram colocados. Leva para Curvelo, gente. Lá está tudo prontinho. E aí Minas Gerais não pode, lá, né, que pode não perde o evento. Né? E os professores da Educação Municipal de Belo Horizonte definem hoje a reposição das aulas perdidas da greve aqui na capital. As informações com a repórter Gabriela Salles. Semana, o calendário de reposição de aulas perdidas durante os 29 dias de greve na capital. A expectativa, de acordo com o Sindirrede, é que as reposições das aulas comecem na próxima segunda-feira, dia 14.
Após a definição do programa de aula, a direção das escolas deve encaminhar o planejamento para a Secretaria Municipal de Educação aprovar a programação. Segundo o acordo protocolado na Justiça, os educadores precisam iniciar a reposição das aulas ainda em julho, para que a Prefeitura de Belo Horizonte cancele os descontos realizados nos contra-cheques. Porém, o calendário deve respeitar pelo menos 9 dias de recesso, que deverá ser remanejado para a última semana deste mês. Repórter Gabriela Salles. A Prefeitura de Belo Horizonte fechou um contrato sem licitação de quase R$2 milhões para o fornecimento de açúcar cristal para as escolas da rede municipal de ensino e para a assistência social do município. Vamos novamente conversar com o Raul Mariano sobre esse assunto, e tem um detalhe sobre essa contratação sem licitação, Raul, é que a empresa contratada não foi a primeira vez que ela fecha um acordo com a Prefeitura, fecha um contrato de fornecimento de material sem a licitação, né, Raul? Qual a explicação para isso? Exatamente, André. Essa empresa que vai fornecer açúcar, né, para a Prefeitura de Belo Horizonte, para poder subsidiar a alimentação de escolas e de instituições ligadas à assistência social, já é uma fornecedora da Prefeitura de Belo Horizonte e já forneceu no ano passado, por exemplo, macarrão e outros tipos de alimentos que são tradicionalmente adquiridos pela Prefeitura para os serviços tradicionais do município. O que é curioso nesse caso é que uma compra desse vulto, desse valor, quase R$2 milhões, sendo realizada sem licitação. A gente sabe que isso não é normal, esse tipo de aquisição desses valores pela lei obrigatoriamente deve acontecer via licitação, mas a gente procurou a Prefeitura de Belo Horizonte para entender o porquê dessa aquisição de maneira emergencial. A Prefeitura, por meio de nota, explicou que o fornecedor que venceu os trâmites de licitação descumpriu o contrato e não forneceu os alimentos adquiridos conforme previa o acordo. E diante dessa situação, diante da incapacidade de realizar uma nova licitação a tempo, a Prefeitura optou por uma dispensa de licitação, ou seja, uma modalidade de compra direta, para que esses serviços das escolas e dos serviços de assistência social, dos restaurantes populares, por exemplo, não ficassem desabastecidos. A Prefeitura entendeu que seria um prejuízo muito maior deixar esses serviços sem o abastecimento do que realizar essa compra direta. E a publicação desse extrato no Diário Oficial acabou gerando estranhamento e uma certa polêmica, e essa foi a justificativa apresentada pela Prefeitura. André? Obrigado, Raul. Vamos ver, né? Vamos... As escolas, elas têm lá nutricionistas, tem a tabela nutricional. Quantos quilos de açúcar não corresponde a 2 milhões, né? O fato é que cada pacote, pelo valor da licitação, custa R$16,80. E aí a gente tem que ter realmente a... Vamos aguardar. Vamos dar a conta certinha, vamos dar o benefício da dúvida, né? É verdade. Eu acho que é o que a gente deve fazer. A Prefeitura respondeu, não ficou calado sobre o assunto, isso já fala muito. Um homem de 65 anos foi preso pela Polícia Civil em Belo Horizonte, no bairro Nova Vista, região leste de Belo Horizonte, suspeito de estupro por vulnerável. Aliás, ele tinha uma condenação por esse crime. Então, as imagens fornecidas pela Polícia Civil no momento da prisão desta pessoa, a Erlane Grace está ao vivo e conta os detalhes deste caso. Muito boa tarde, Erlane. Muito boa tarde, André, Janaína, e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. A nossa equipe veio até a delegacia especializada em proteção a crianças e adolescentes apurar esse caso, e chegando aqui nos deparamos com outro caso parecido também, praticado aí por um agressor contra uma menor de idade. Quem está ao meu lado é a delegada Thaís Degani. Ela vai nos explicar. Doutora, eu já começo perguntando sobre o último caso que ocorreu no domingo. Como a polícia chegou até essa denúncia? O
Os fatos ocorreram... Boa tarde a todos, primeiramente. Os fatos ocorreram no último domingo. Um autor, né, um suspeito de 35 anos, abusou sexualmente de sua vizinha de apenas 10 anos de idade. Ao tomarem conhecimento dos fatos, os representantes legais da vítima acionaram a polícia militar. Mas, infelizmente, o investigado evadiu-se do local. A Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos. Imediatamente, nós instauramos o procedimento, realizamos a oitiva de todas as testemunhas, bem como dos representantes legais, e representamos pelo mandado de prisão preventiva e para o mandado de busca e apreensão. Ocorre que, ontem à noite, o investigado foi localizado pela Polícia Militar, uma vez que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, em momento algum, ocorreu a interrupção da sua perseguição. A gente estava, desde o ocorrido dos fatos, nós não interrompemos a perseguição a esse suspeito, sendo localizado na data de ontem, e ele foi encaminhado para a central de flagrante da Polícia Civil, sendo ratificado o seu flagrante. Certo. A senhora mencionou que a vítima foi encontrada semi-inconsciente e o suspeito sem roupas. A polícia trabalha com a possibilidade de que a vítima tenha sido dopada? Sim. A vítima foi encaminhada para o hospital de referência, o Hospital Odilon Beres, em que foram feitos todos os exames e serão encaminhados as suas fichas de atendimento para o IML, para a elaboração do ECD indireto. Sim, o que vai acontecer agora com o autor e a vítima? O autor ele foi preso na data de ontem por prisão em flagrante, né, como foi dito anteriormente, e estamos só esperando a prisão preventiva, o parecer, né, judicial da prisão preventiva para a sua formalização. Certo. Agora, falando sobre o outro caso que aconteceu aí em 2021, né, envolve um senhor de 65 anos e outra criança. Como aconteceu esse caso? Ele foi esclarecido agora? Exatamente. O outro caso é muito semelhante ao caso que ocorreu este domingo, pois o autor também é um vizinho da vítima, de apenas 11 anos de idade, e ele também atraiu a menor com o intuito de lhe oferecer alguns brinquedos que estavam em sua residência. Ele atraiu a vítima, bem como seu irmão, de 14 anos de idade. Enquanto o irmão, de 14 anos de idade, estava envolvido jogando videogame, ele levou a vítima até a cozinha, onde os abusos sexuais ocorreram. E hoje nós cumprimos o mandado de prisão dele, um mandado de condenação por 9 anos de prisão, e ainda hoje nós nos deparamos com uma casa cheia de brinquedo, videogames, coleção de carrinhos, vários instrumentos que atraem, né, crianças e adolescentes. Obrigada pelas informações. A delegacia reforça também que todo caso de violência contra crianças e adolescentes deve ser denunciado no Disque 100. Pode ser feita a denúncia também via 181 de forma anônima e também de forma presencial em qualquer unidade policial. Retorno com vocês no estúdio. Obrigada, Errane. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre a polêmica envolvendo os deputados Bruno Engler e Nicolas Ferreira. Eles correm o risco de ficarem inelegíveis. Os detalhes você confere depois do intervalo. Agora, 12h28. Estamos de volta com o Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h24. A Polícia Civil detalha a prisão de 2 homens de 24 e 28 anos aqui em Belo Horizonte. De acordo com as investigações, a dupla é suspeita de promover um ataque cibernético a um banco, causando um prejuízo de mais de 100 milhões de reais. Newton Lopes traz os detalhes.
A Polícia Civil prendeu em Belo Horizonte 2 homens suspeitos de integrar uma quadrilha investigada por roubar mais de 107 milhões de reais de uma agência bancária no Pará, na região norte do Brasil. O delegado do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e Fraudes, Anderson Rezende Kopke, detalha a investigação. Através de troca de informações de inteligência, recebemos uma informação da CIIB, da própria instituição da própria Polícia Civil, e do pessoal da FICO, de Montes Claros, sobre uma movimentação bancária atípica. As informações foram sendo lapidadas pelo nosso trabalho de investigação, obviamente, e tivemos a informação com mais riqueza de detalhes sobre uma tentativa de saque, uma programação de saque no valor de R$ 2.020.000 em uma agência aqui em Belo Horizonte. As informações foram melhor apuradas. Chegamos à informação de que houve um golpe, uma infiltração de um sistema eletrônico para captura de senhas em uma instituição bancária no estado do Pará, uma cidade chamada Santa Inês, que capturou informações e valores de uma instituição bancária centralizada com sede em Belém, no Pará. Foram furtados dessa agência, dessa instituição bancária, 107 milhões de reais. Esses valores foram pulverizados em várias contas espalhadas pelo Brasil afora. Desses valores, provavelmente aproximadamente 35 milhões vieram para algumas contas espalhadas em Minas Gerais. Foram 21 transferências que a gente já apurou. Esse levantamento já está bem adiantado. E esses 2 indivíduos que foram presos em flagrante, eles foram presos porque eles estavam tentando sacar esse valor de R$ 2.020.000. Durante a operação, ainda foram apreendidos mais de R$ 1.500 em espécie, 2 celulares e um veículo utilizado pelos investigados. Até o momento, cerca de R$ 63 milhões dos valores desviados já foram recuperados. Repórter Newton Lopes. E a Prefeitura de Belo Horizonte ampliou os locais de vacinação contra a dengue para as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. A partir de hoje, cada regional vai ter 6 pontos de imunização, 4 a mais que anteriormente. A vacina Qdenga é composta por 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. Desde o início da campanha, em fevereiro do ano passado, a porcentagem da cobertura vacinal atingiu 69,2%, ainda longe da meta prevista pelo Ministério da Saúde, que é de pelo menos 90%. Para a vacinação infantil, é necessário a presença de um responsável, além de apresentar documento de identificação com foto, comprovante de endereço e cartão de vacina. Os pontos de vacinação você confere no site da Prefeitura. Anote aí, pbh.gov.br. E a Copasa informa que vai faltar água hoje nos bairros da região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Os bairros afetados são Jaraguá, São José, São Luís e o campus da UFMG, a Universidade Federal aqui do Estado. A companhia informa que a falta d'água ocorre devido a uma manutenção operacional emergencial. A previsão da companhia é que o reabastecimento ocorra gradativamente na noite de hoje. Ela reforça ainda que as casas que possuem caixa d'água não serão afetadas. Mas tem que parar com essa história aí de todo dia ter uma operação de manutenção. Parece até que a gente está repetindo e a notícia, água que né? fica faltando no bairro tal, bairro tal e bairro tal. É muito complicado essa situação, gente. Olha só, o deputado federal Nicolas Ferreira e o deputado estadual Bruno Engler, ambos do PL, foram denunciados pelo Ministério Público Eleitoral e podem se tornar inelegíveis. Isso é papo para o Raul Mariano, que está de volta com a gente. E aí, Raul, qual é a acusação contra os 2 parlamentares? André, a gente está diante de mais um caso em que o Ministério Público está apontando aí a divulgação das chamadas fake news, né? Um termo que ficou tão comum no nosso cotidiano de um tempo para cá, sobretudo no contexto eleitoral. Dessa vez, o Ministério Público Eleitoral acusa, né, os 2 deputados, o Nicolas Ferreira e o Bruno Engler, de divulgarem informações sabidamente inverídicas, nas palavras do Ministério Público, em 2 pontos específicos: a exploração descontextualizada de trechos da obra literária Cobiça, que foi um livro escrito pelo ex-prefeito Fuad Noman,
alegando que esse livro continha uma descrição de estupro coletivo de uma criança de 12 anos. E, além disso, eles também estão sendo apontados aí por estarem divulgando que o Festival Internacional de Quadrinhos, o FIC, de 2024, teria exposto crianças a conteúdo impróprio. O Ministério Público entende que essas informações divulgadas por esses parlamentares no contexto do segundo turno da eleição do ano passado configuram crime e, se eles forem condenados, eles podem perder os direitos políticos. É isso, André. Tá certo. Essa ação, Raul, ela foi movida, provocada pela família do ex-prefeito Fuad Noman? Não tem essa informação? A família se manifestou afirmando que, caso haja condenação e eles sejam obrigados a pagar algum tipo de indenização, a família abre mão de qualquer valor financeiro e prefere doar esse valor para instituições de caridade. As assessorias, tanto do Nicolas quanto do Bruno Engler, se posicionaram, Raul? Foram procuradas. A assessoria do deputado Nicolas Ferreira nos enviou a declaração dele, que ele deu ontem no Congresso, informando que ele está sendo perseguido pelo fato de denunciar conteúdos pornográficos. A assessoria do Bruno Engler também foi procurada, mas até o momento não retornou à nossa demanda. André. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, né, Janaína? Sabe o que me preocupa, André? Ano que vem é ano de eleição. Né? Com o avanço da IA, né, e as fake news, a gente tem que ficar mais atento em relação a isso, né? Parece até videogame mesmo, né? Estamos ainda falando de inteligências artificiais. A cada fase que passa vai ficando mais difícil, Exatamente. né? Cada eleição que passa, esse monstro da fake news fica mais difícil de ser detectado. Né? E a gente tem que ficar bem mais atento a isso para não propagar essas notícias falsas, né? Bem lembrado, Janaína. Vamos para o intervalo. Agora, 12h32. Na volta, a gente recebe o vereador Pedro Rousseff, do PT, aqui de Belo Horizonte. Depois do intervalo. Voltamos com Rede Notícia, agora a gente vai para o nosso quadro de entrevistas diário e hoje recebemos o vereador Pedro Rousseff, do PT, vereador por Belo Horizonte, vereador mais votado da história do PT em Minas Gerais em todas as eleições. Pedro também que é o vereador mais jovem nessa legislatura em BH. Obrigado, Pedro, por estar aqui conosco, ter atendido o nosso pedido. Muito prazer. Obrigada, boa tarde, bem-vindo, Pedro. Muito boa tarde, gente. Ô Pedro, você representa uma oxigenação na política. Você é um rapaz jovem, tem um sobrenome de peso, né? Você é sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, mas você tem uma presença muito forte nas redes sociais e representa muito bem esse novo espectro de política que vem com essa representação e se colocando também nas redes sociais. Como que você acha que o incremento desse público que está no celular, o incremento dessa tecnologia, ele pode ajudar na oxigenação da política como um todo ou na fiscalização de quem está exercendo um cargo público, como é o teu caso? Olha, eu acho que as redes sociais, elas são muito importantes, porque é nelas que as pessoas, o cidadão comum, consegue fiscalizar se o seu político está fazendo um bom trabalho. Porque se não tiver, não vota nele na próxima eleição. Eu digo que a política é muito ingrato, mas eu acho que é muito correta também. Porque aquele político que não trabalha pelo povo, ele não ganha seu voto depois e perde as eleições. E eu acho que isso é muito importante porque pelas redes sociais, o político, ele mostra o seu trabalho, né, também. Sim. E a rede social é muito importante porque quando não tinha ela, a sua mensagem para ser espalhada por todo o país tinha que ser de forma manual. Você tem que ir visitar as casas, as empresas, as igrejas, por exemplo. Pela rede social, não. Você faz um vídeo, um bom conteúdo e chega na Dona Maria, que está lá longe, em Venda Nova, por exemplo, ou chega lá para o Seu João, que nem mora em BH, mas tem família que mora aqui. Então, assim, as redes sociais, se forem usadas da maneira correta, sem mentira, sem fake news, sem essa sacanagem, é muito importante para a política. E aí, perdão, aí você citou justamente uma questão que a gente estava falando no bloco passado sobre a questão das fake news. Dois deputados de Minas Gerais, um estadual, que é o Bruno Engler, e o Nicolas Ferreira, do PL,
ambos do PL, eles receberam uma denúncia do Ministério Público Federal por terem, segundo o Ministério Público Eleitoral, terem disseminado fake news e descontextualizado uma obra que era feita uma obra literária do ex-prefeito Fouad Noman durante o período da campanha da eleição do ano passado. Como é que você vê a rede social sendo usada dessa forma? A gente sabe que você já teve vários embates com o Nicolas, isso não é segredo para ninguém e você também nunca fez questão de deixar isso em segredo, você deixou isso publicamente. Como que você vê essa postura do Ministério Público, essa denúncia e a utilização das redes sociais para esse fim? Olha, você sabe uma coisa, o Nicolas Ferreira é um covarde, a verdade é essa, porque o Nicolas está me processando já, se não me engano, em 5 processos criminalmente por conta das coisas que eu falo sobre ele. E agora, quando ele é justamente e corretamente denunciado pelo Ministério Público Eleitoral, inclusive com a possível perda dos seus direitos políticos por conta das mentiras que ele solta pelas redes sociais, ele diz que não, que ele é perseguido. Como que ele é perseguido e defende a tal liberdade de expressão se está me processando 5 vezes já criminalmente? Liberdade para ele, mas para mim não, por exemplo, né? Então é o seguinte, é uma ação perfeita, corretíssima do Ministério Público, porque durante as eleições passadas, o que o Nicolas fez com o nosso prefeito Fouad foi covardia. Um senhor que, inclusive, ganhou as eleições pela sua boa índole, jamais faria um livro sobre satanismo, pedofilia, estupro, que é o que o Nicolas falou, que era um livro que tinha atos sexuais, que o Fouad falava sobre satanismo, quanto que o prefeito de 78 anos faria isso. Então, foram mentiras, não sem querer, mas mentiras intencionais. E quem fala isso não é o Pedro, né, para eu tomar mais um processo dele, mas é o próprio MP. Sim. E você, como representante da população, como é que você combate essas fake news, essas notícias falsas, Pedro? Olha, eu falo que a gente combate as notícias mentirosas com a chuva de verdade. E é um grande problema, gente, porque a mentira espalha muito rápido. Espalha de uma maneira inacreditável. Assim como o Nicolas também, covarde, para poder tentar prejudicar o presidente Lula, inventou que o Lula ia taxar o Pix. E essa mentira espalhou para o país inteiro em questão de horas. O volume negociado em Pix caiu 40% em 24 horas por conta de uma mentira. O Nicolas deveria ter sido denunciado e investigado por conta disso também. Isso é um possível crime contra a estrutura financeira estável do nosso país. Então é o seguinte, nós combatemos a mentira com a verdade. A verdade sempre chega, mas chega com passos muito lentos. Assim como na campanha de 22, eles falavam que o Lula ia fechar as igrejas, que ia fechar várias empresas, que o brasileiro ia passar fome, que ia ter que comer cachorro na rua. Nós mostramos que isso é mentira. O Brasil cresce e cresce bastante. As pessoas comem mais, comem melhor por conta do governo Lula. Então, a verdade, ela sempre chega. Demora um pouco, mas sempre chega. A gente até comentou no bloco anterior que está chegando as próximas eleições, né? E tem essa questão da propagação da inteligência artificial, né? Que é mais um dado preocupante em relação a fake news, em relação a isso, que a gente também tem que ficar atento a isso também, né, Pedro? Com certeza. Hoje em dia, nós não sabemos mais o que é verdade e o que é mentira, não só pelo conteúdo, mas pela própria inteligência artificial. Vocês pegam para ver esses vídeos mais recentes com essa IA, ninguém consegue diferenciar se a pessoa que está falando de fato é ela ou se é feito por IA. Então, nós temos que ter uma regra, uma legislação que é muito específica, sabe? E quem utilizar de forma mentirosa a IA, para mim, tem que ser caçado, tem que ser punido. O que falta nesse país é lei, e para que as leis sejam cumpridas. Se o cara cometeu um crime, ele tem que ser caçado, tem que ser punido. E nas eleições do ano que vem vai ser um grande risco, porque só falta fazerem vídeo do Lula por IA, falando coisas que o nosso presidente não falou. Isso aí, não se assustem, que com certeza vai aparecer ano que vem. Agora, Pedro, a gente tem uma
uma evidência lógica, que é pensar nas gerações que estão chegando. E cada vez gerações mais conectadas, mais integradas com esse uso da tecnologia, da inteligência artificial. Parece que os meninos já nascem com o negócio. Você pega uma criança hoje mexendo no celular, você fala assim, parece que nasceu já com o trem. Muito melhor que a gente. Muito melhor. Eu, então, dá até de surra de longa data. E a gente tem, pela previsão eleitoral no Brasil, os adolescentes a partir de 16 anos podem votar. Tem um projeto de lei seu tramitando na Câmara Municipal de Belo Horizonte que prevê uma criação de uma espécie de uma disciplina nas escolas da rede municipal para poder falar e discutir esse assunto fake news. Fala um pouco desse projeto. Perfeitamente, gente. Para todo mundo que está nos vendo, ouvindo aqui, esse é talvez um dos projetos mais importantes que nós vamos votar nesse ano. É um projeto que não surge da minha cabeça, mas sim de um exemplo muito prático da Finlândia. A Finlândia tem 8 anos que colocou como obrigatório nas escolas municipais para as crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos terem cursos em sala de aula sobre educação midiática, para que elas aprendam, não de forma ideológica, mas de forma muito prática, o que é uma notícia mentirosa e o que é uma notícia verdadeira. As nossas crianças, elas já crescem com tablet, iPhone, telefone em mãos. Só que elas têm o artefato, mas não têm o conhecimento para poder navegar pela internet. Principalmente agora com a IA crescendo tanto, nós vamos precisar que as nossas crianças sejam instruídas, bem instruídas, de como que elas têm que navegar pelas redes. Até mesmo casos muito graves que nós tivemos nas semanas passadas de crianças que morreram, tá? Porque participaram de desafios online. Por exemplo, uma menina faleceu, a Stephanie, de 8 anos, porque participou de um desafio online, tá, pelas redes sociais, em que se fazia um desafio para ver quem aguentava mais tempo inalando um desodorante. E é esse tipo de desafio que mata as nossas crianças e nossos jovens, que para além da gente ter que regular, nós temos que ensinar para as nossas crianças, desde jovens, por que não pode participar, por que não pode divulgar e quais que são os riscos desse tipo de ação pela internet afora. Nós vamos para o intervalo, só antes a gente quer colocar uma posição aqui. O deputado federal Nicolas Ferreira foi citado pelo vereador Pedro Rousseff e nós, do Rede Notícia, já fizemos um convite para que o Nicolas esteja presente aqui no nosso programa para nos conceder essa entrevista. Também já estamos articulando com outras forças para trazer o deputado aqui para ter esse espaço para poder falar, se ele quiser, sobre essa fala do Pedro Rousseff e sobre outros assuntos que a linha editorial da Rede Catedral de Comunicação Católica levantar na entrevista. Nós vamos para o intervalo. Na volta a gente continua esse papo com o Pedro Rousseff, vereador do PT em Belo Horizonte. Agora em BH, 12h46. Estamos de volta à conversa com Pedro Rousseff, vereador do PT em Belo Horizonte, agora na capital mineira, 12h49. Vereador, existe um embate muito forte dentro da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte entre os vereadores ligados a partidos de esquerda e vereadores de partidos de direita. Hoje, a Comissão de Legislação e Justiça, que é o primeiro filtro dentro da Câmara, que determina se os projetos são constitucionais ou não, está à frente um partido de direita, o Uner Augusto, vereador do PL. E a bancada de esquerda vem denunciando, vem dizendo que existe uma espécie de filtro da direita em relação aos projetos da esquerda. Você engrossa esse coro? Totalmente. Olha, para todo mundo entender em alto e bom som, a Câmara hoje de Belo Horizonte foi dominada pela extrema-direita que não quer passar nada que é de benefício para o povo de Belo Horizonte. Só querem passar aquelas pautas que para o povo não agrega em nada. Por exemplo, várias pautas que a extrema-direita passou com muita liberdade na Câmara são, por exemplo, para poder proibir o funk em Belo Horizonte, para poder proibir a participação de crianças em festas afro, em festas quilombolas, em paradas inclusivas, como a parada LGBT,
Ou seja, coisas que para a população, para a Dona Maria, para o seu João, não muda nada. O povo quer saber de comida barata, morar dignamente, sabe? Trabalhar direitinho, ganhar o seu dinheirinho. Não quer saber sobre essas pautas ideológicas que só servem para que esses vereadores de extrema-direita, bolsonarista, façam um videozinho pelas redes sociais dele para lacrar e ganhar like. O povo cansou disso. Por exemplo, nós temos um projeto meu, que eu acho que é muito importante pelo menos, e acho que as pessoas concordam comigo, para poder proibir a colocação de pedágios em Belo Horizonte. Esse projeto ele foi recusado pela CLJ, que é a principal comissão dentro da Câmara, que é dominada pelos bolsonaristas. Como que eles falam que um projeto que proíbe a colocação de pedágios e, portanto, protege o nosso bolso, é um projeto que não é importante, um projeto que não é constitucional. Como que pode falar isso? Ao mesmo tempo com que projetos absurdos, como proibir o funk em Belo Horizonte, passam, né? Então é o seguinte, a esquerda contra a direita, isso aí existe. O que nós estamos falando aqui é que a extrema-direita está destruindo a Câmara de Belo Horizonte contra as pessoas, contra os belo-horizontinos, porque pautas importantes para a cidade, para poder ajudar o povo, não passam por simples ideologia dos bolsonaristas. O povo não quer saber de videozinho, de like, TikTok, Instagram. O povo quer saber de melhoria, educação, saúde, transporte público. É isso. E por falar em projeto, tem uma PL sua que vai ser votada hoje relacionada às pessoas em situação de rua e aos animais em abril. Isso explica pra gente, vereador. Exatamente, gente. É muito importante isso porque todos nós vimos ao longo desses 3 anos que a população de rua, em situação de rua, em Belo Horizonte, quintuplicou. É dramático, tanto para eles e tanto para a cidade também. Quando nós passamos pelo centro de Belo Horizonte, principalmente rodoviária, no Baixo Centro, Lagoinha, a gente só vê uma horda de pessoas na rua, pedindo comida. E, para além de ser muito triste, nós temos que buscar uma solução. Que, por óbvio, não é só pegar o povo e mandar embora, que não funciona assim, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós temos que ter uma política pública que é efetiva para resolver isso. E meu projeto de lei, que será votado hoje, ele resolve um dos problemas. Por quê? 90% das pessoas que estão em situação de rua tem junto delas pelo menos um animalzinho, um cachorro, um gato. Tem gente que tem 3, 4, 5, 10, 20. Só que, gente, por lei, essas pessoas não podem dormir nas casas de passagem, nos abrigos, se eles levarem os cachorrinhos junto. Que eu acho uma puta sacanagem. Então, com o nosso projeto hoje, as pessoas, para além de poderem dormir nesses abrigos todos os dias de forma segura, regular, com seus animaizinhos, os animais vão ter direito também, nesses abrigos, a ter um teto, um conforto e serem alimentados e vacinados lá. Que aí nós incentivamos para que essas pessoas que preferem dormir na rua por conta da impossibilidade de levarem seus animais para dentro, possam agora, de fato, ir para os abrigos porque os seus pets podem ir junto deles. E esse, para você, vereador, é um dos grandes problemas que o Belo Horizonte enfrenta hoje, como lidar e como cuidar dessas pessoas em situação de vulnerabilidade? Olha, com certeza. Belo Horizonte, né, temos grandes problemas, desafios, entre eles a mobilidade urbana, porque ninguém aguenta mais pegar tanto trânsito, BH não suporta mais carro, nós temos um sistema público de transporte que precisa melhorar muito também, muito mesmo. Nós temos um possível metrô, mas que parece mais promessa do que algo de fato, né, que vai ser realizado. E nós temos as pessoas em situação de rua que de fato é muito grave. É muito grave e nós temos que ter gente empenhada em resolver esse problema com política pública. E não com demagogia, com um videozinho. Nós precisamos de gente séria para poder resolver isso. Em relação à mobilidade, né? Tem aí a questão do tarifa zero. Como é que o senhor vê isso também? Olha, eu sou relator do novo contrato de ônibus em Belo Horizonte. A nossa prioridade número um, tá, gente, é não deixar esses empresários passarem a boiada para cima da gente de novo.
Nesse contrato, eu não vou deixar aumentar um centavo da passagem de ônibus, nem um centavo, porque hoje está 5 e tanto. Se a passagem aumenta para 6, 7, 8 reais, vale mais a pena, gente, sinceramente, dividir um Uber, pegar um mototáxi, andar de bicicleta, alguma coisa. As peruas podem voltar também. Então, meu foco nesse contrato de ônibus é garantir o menor preço possível, não deixando a prefeitura aumentar um centavo nesse novo contrato de ônibus a partir de 28 e garantir para a população uma qualidade que ela será mínima. Você acredita que existe hoje um cartel, uma máfia do transporte público em Belo Horizonte? Olha, seria pesado demais falar isso? O que existe hoje é um contrato de 20 anos que ele não reflete os desejos e os anseios da população de BH. Então, por exemplo, nesse contrato atual, ele foi feito há 20 anos. Sim. Nesse contrato atual, não fala sobre as demandas que os empresários têm que fazer pelo benefício da população. Então, quando a gente cobra, todo ônibus tem que ter ar-condicionado, tem que ter segurança, tem que ter câmera de segurança dentro, tem que ter uma boa qualidade, fica muito difícil porque nesse contrato atual não fala nada sobre isso. Por isso que esse novo contrato, que eu sou relator, é muito importante porque vocês podem ter a certeza que eu vou colocar uma lista de exigências que se os empresários não cumprirem, nós vamos reincidir esse contrato. Vamos bloquear tudo e vão ter que devolver cada centavo para o povo de Belo Horizonte, porque nós tiramos do nosso orçamento público, acho que 750 milhões por ano para poder bancar o sistema de ônibus. Então, no mínimo, os empresários têm que ter uma boa qualidade nos ônibus. E é isso que nós vamos garantir com esse novo contrato de ônibus. O nosso foco principal é não deixar o preço da passagem aumentar um único centavo. E o segundo ponto é aumentar a qualidade no nosso ônibus. Obrigado, Pedro. Obrigado pela sua presença. Já se sinta convidado para que na próxima vez a gente possa falar dos avanços dessa discussão que a gente sabe que vai acontecer até 2028, mas já estão iniciadas desde já e a gente quer colocar isso cada vez mais para a população de Belo Horizonte saber, porque afinal de contas são cada um de nós os grandes interessados nesse processo como um todo. Obrigado pela sua presença aqui. É isso mesmo, gente. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Obrigada, Pedro, mais uma vez, viu? Até mais, até a próxima. Termina aqui o Rede Notícia, agradecendo a você que está todo dia com a gente, nos assistindo pela tela da TV Horizonte no canal 30.1 e nos ouvindo no som da América FM nos 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Quero te fazer um convite, acesse as nossas redes sociais, no Instagram, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. E o Rede Notícia também está lá no YouTube, viu, gente? Se inscreva no nosso canal Rede Notícia TVH e tem também o canal da TV Horizonte, TV Horizonte.oficial. Você vai ficar agora com as notícias do mundo da bola com o Júnior Brasil com Bola na Rede. E eu com a cabeça inchada que meu Flusão perdeu ontem. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, boa tarde.